irmãos? Graça e paz, irmãos que estão chegando, que nós possamos realmente cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, independente das circunstâncias que nós estamos passando. Nós temos o nosso Deus, Deus continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje, será para sempre. E nós queremos, continuar nesse desafio de mantermos a nossa fé, a chama da nossa fé acesa. Eu sei que já está cansando, de ficar assistindo, não poder vir para a igreja, não poder visitar os irmãos, não ter a nossa liberdade, mas nós queremos, infelizmente, passar por isso da melhor maneira. E eu espero que você possa estar mantendo a sua comunhão pessoal com o Senhor, o seu momento na presença dEle. E hoje nós queremos partilhar da palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 18. Mas antes eu quero fazer 2 agradecimentos. Nós temos um motivo de muita alegria, que o Luiz e da Geni, ele fez agora o exame, e o seu câncer que foi tratado, sua cirurgia, Deus completou essa obra, ele está agora livre dessa enfermidade, e damos todo o louvor ao Senhor, somos gratos pelos irmãos, pela igreja que esteve orando. Então é motivo de alegria, ver Deus agindo também em nossos dias, e queremos sempre estarmos percebendo isso. E hoje também queremos agradecer de uma forma especial a família do Edson, da Marli, completaram 20 anos de casamento, então todos os filhos fizeram um momento especial. Que Deus abençoe Edson, Marli. Temos outros irmãos, o Luiz Arroz também, o Luiz e a Lore completaram também 39 de casamento na sexta, no sábado. Então temos alguns irmãos que a gente não sabe, mas é motivo de gratidão, de bênção de Deus. 2 Crônicas, capítulo 18. Queremos meditar nessa palavra. E como título dessa reflexão, eu coloquei que é melhor ouvir primeiro a Deus. Sempre é melhor ouvir o que Deus tem para nos falar. Diz assim a palavra de Deus: tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que viera com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo a peleja. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Olha que interessante. Josafá diz: olha, consulta primeiro aquilo que Deus tem a dizer. Eu creio que esse é o grande desafio nosso, ouvirmos Deus falando, buscarmos ouvir e aceitar todas as coisas que Deus quer falar ao nosso coração, ouvir todas as coisas que Deus tem a falar para cada um de nós. Mas como você, como eu, como nós reagimos quando Deus fala? Quando nós recebemos as bênçãos de Deus, nós ficamos felizes. E quando Deus não fala aquilo que nós queremos ouvir? Quando Deus não responde exatamente da maneira que eu espero, ou que eu gostaria que fosse a resposta de Deus, qual tem sido a minha reação? Ou como nós reagimos quando alguém diz não, quando alguém não concorda com a nossa opinião, quando alguém discorda, ainda argumenta que você está equivocado na sua maneira de agir, de ser? Como você reage? Como que eu reajo diante dessas situações? Será que nós agimos com vingança, nos afastamos, ignoramos, deletamos, ou agora simplesmente nós, bloqueamos? E não mantemos mais contato? Então nós vamos ver nessa história muitos acontecimentos, onde nós vamos perceber que nós precisamos ouvir primeiro a Deus. Em todas as situações, esse é o nosso desafio como cristãos.
E aqui nós vamos ver nessa história que Josafá, rei de Judá, os reinos estavam divididos ainda, nós vamos ver que ele vai fazer uma aliança, porque o filho dele vai se casar com a filha de Acabe, que é rei de Israel. E aí eles vão se aproximar alguns anos depois e vão fazer uma reunião, vão fazer uma celebração, e Acabe, na sua astúcia, vai convocar Josafá a se aliar com ele para lutar contra a Síria. E aqui nós vamos ver que diante dessa situação, talvez política, talvez de família, Josafá ele acaba aceitando esse termo de ir lutar contra a Síria. Ele vai ceder às pressões, talvez ali políticas, familiares, mas lá no fundo, no coração, Josafá, ele vai lembrar a Acabe de algo muito importante, que era perguntar ao Senhor. Queridos, Josafá, aqui ele vai cometer um grande erro. Ele vai quebrar um princípio de Deus que vale também para a nossa vida. O profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, ele vai dizer: andarão juntos dois se não há acordo? Como duas pessoas vão perseverar, caminhar juntos, se elas não se acordarem, se elas não caminharem, se elas não tiverem o mesmo pensamento, os mesmos valores? Essa semana eu vi numa loja, eu conheço por canga, alguns vão falar que é jugo, que vai na junta de bois, né? Você põe na junta de bois aquela canga, aquele jugo, e os dois vão andar juntos na mesma direção. E muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos fazer como Josafá fez em relação a Acabe. Ele tomou o jugo, passou a andar com Acabe, e esse relacionamento não foi muito saudável. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, isso já no Novo Testamento, ele vai dizer: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Deus nos faz esse alerta na sua palavra, porque não há como você caminhar com alguém que está nas trevas. Como se unir com alguém que não professa a sua fé em Deus, que não anda na luz da palavra de Deus? Com certeza o final será confusão. Seja num relacionamento conjugal, seja num trabalho ou qualquer outra circunstância, você precisa ter comunhão, ter relacionamento com o Senhor. Acabe, ele já havia se corrompido, Acabe havia se distanciado de Deus, e Josafá, ele sabia disso, mas diante das circunstâncias ele acaba cedendo, e ele foi tentado a ir por um caminho errado. Queridos, nós vemos que Josafá, lá no fundo do seu coração, ele procurava manter a sua integridade. Ele insistiu com Acabe e disse: olha, consulta primeiro a palavra de Deus, busca a direção de Deus sobre essa decisão de entrar em batalha contra a Síria. E o texto no versículos 5 e 6 do capítulo 18 de 2 Crônicas, ele vai dizer que Acabe fez isso. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhe disse: iremos à peleja contra Ramote e Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para consultarmos? É interessante que Acabe, ele vai reunir os seus 400 profetas. E quando nós conhecemos o texto bíblico, nós vamos ver que esses homens, na verdade, eram falsos profetas, que levavam e agradavam ao coração de Acabe. Talvez foram esses que fizeram bezerros para que o povo pudesse se adorar, se prostrar e se desviar dos caminhos de Deus. E aqui Acabe vai ter uma resposta positiva desses homens, que eles deveriam sim de ir e lutar
ir à guerra, porque Deus havia concedido a vitória. Uma palavra humana. Não foi a palavra de Deus, não foi Deus quem falou, mas eles estavam ali trazendo a Acabe, naquela situação, uma palavra deles. Mas é interessante que, no final do versículo 6, Josafá dá sinal de que não estava contente com tudo isso. Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? É interessante que Josafá, parece que ele estava ali ouvindo o Espírito de Deus falando: olha, Josafá, há algo errado nesses profetas. Busque mais ao Senhor. Essa resposta não está de acordo com a vontade de Deus. E ele vai insistir, buscando uma solução, e vai dizer a Acabe: mas não tem nenhum profeta aqui do Senhor para que a gente possa conversar? Não tem ninguém aqui que pode trazer paz ao nosso coração? Josafá não estava totalmente certo e não havia paz no seu coração naquela decisão. E ele tenta resistir a essa mentira, a esse engano que estava se apresentando diante dele, diante de Acabe. Mas a resposta de Acabe, do rei de Israel, vai demonstrar toda a sua insensatez, todo o seu distanciamento, na verdade, da presença de Deus. Ele vai dizer no versículo 7, respondeu o rei de Israel a Josafá: há ainda um, por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou o oficial e disse: trazei-me depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel, Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira, à entrada da porta de Samaria, e todos os outros profetas diziam diante deles, profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Quenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os ciros, até de todo os consumir. Todos os profetas profetizavam assim, dizendo: sobe a Ramote e Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Queridos, nós vemos que havia algo muito errado nessa situação. Micaías não era bem quisto por Acabe, porque ele falava aquilo que Acabe precisava ouvir. E muitas vezes nós não gostamos de ouvir aquilo que nós precisamos de ouvir. É interessante que o rei Acabe desprezava Micaías, porque não falava as coisas boas a seu respeito, porque ele não falava aquilo que o seu ouvido queria ouvir. E aí nós vamos ver em toda essa história como o inimigo usa as suas artimanhas. Ele não desiste de semear a mentira, de enganar o povo de Deus, de enganar aqueles que dão ouvidos e daqueles que buscam muitas vezes ouvir a palavra de Deus. Aqueles falsos profetas estavam rodeando os dois. Zedequias faz um drama, ele faz ali chifres de ferro para dizer: olha, assim que o rei vai vencer, para convencer Acabe e Josafá que o que eles estavam dizendo vinha do Senhor. Queridos, nós vemos que o inimigo ele sempre procura nos afastar da vontade de Deus. E aí ele vai pedir então, Josafá, que seja trazido até eles Micaías. E para que eles não tivessem um conflito, eu creio, Acabe disse: não, manda trazer Micaías, vamos ouvir também o que ele tem a dizer. E é interessante que ele manda vir, então, o profeta Micaías, para dar o seu parecer daquilo que Deus havia falado. E no texto, um pouco mais adiante, vai dizer que o servo que foi lá buscar ele, disse: olha, Micaías, todos os outros profetas falaram coisas boas. Aproveita e fala coisas boas também você. Fala coisas que o rei vai gostar, porque senão ele vai talvez se irar contra você. Mas Micaías vai dizer: tão certo como vive o Senhor,
O que o meu Deus me disser, isso falarei. Olha só, queridos, como nós podemos ver a importância de alguém que está comprometido com Deus em primeiro lugar, com alguém que se importa em ouvir a voz de Deus em primeiro lugar. E Micaías não se deixa acovardar naquela situação, mas ele disse que vai dizer aquilo que ele precisa dizer, ou aquilo que Deus mandar que ele fosse falar diante do rei. Não importa quem gostasse, não gostasse, ele não ia faltar com a verdade daquilo que ele deveria dizer. E Micaías, num primeiro momento, ele vai parecer um pouco irônico. Quando o rei pergunta se ele deveria de ir ou não, ele vai dizer ao rei, não, vai lá, faz o que os profetas estão dizendo, você vai vencer. Mas parece que o rei percebe uma certa ironia, ele diz, olha, quantas vezes eu tenho que pedir para que você fale a verdade, fala a verdade. Então Micaías vai falar a verdade, daquilo que aconteceria se Israel e se Josafá com Judá fossem aquela peleja. Ele disse, olha, versículo 16, vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Resumindo, Deus mandou dizer, olha, se vocês forem à batalha, vocês vão ser derrotados, e o seu líder vai ser morto. É interessante que naquele momento que ele fala a verdade, mais uma vez Acabe fica irado, e se revolta quanto àquilo que o profeta diz, e diz, Josafá, você não está vendo? Ele nunca fala aquilo que eu quero ouvir, ele nunca fala coisas boas. É interessante que, nesse momento, queridos, Deus dá o seu recado, a palavra de Deus mostra a direção de que eles não deveriam de ir, e eles teriam todas as condições de tomar uma decisão, mas ouviram os 400 profetas que falaram mentira em nome de Deus. E ao invés de eles obedecerem então e desistirem dessa guerra, eles continuam desobedecendo, não recuaram, não deram ouvidos a Deus e sofreram as consequências. É interessante que muitas vezes Deus, Ele quer falar conosco, mas nós queremos ouvir aquilo que nos agrada, aquilo que concorda com o nosso pensamento. Nós não gostamos de ser contrariados, ficamos aborrecidos, e muitas vezes Deus pode enviar pessoas como Micaías, tentando alertar da vontade de Deus em nossas vidas, e nós endurecemos o nosso coração diante daquilo que nós ouvimos. Queridos, há realmente algo muito precioso nesse texto que nos alerta quanto ao perigo de ouvirmos qualquer voz. É interessante que, diante dessa situação, o profeta Micaías vai revelar como que esse engano aconteceria ali, diante desses dois reis. Ele vai dizer no versículo 18 ao 22, Micaías prosseguiu, ouvi, pois, a palavra do Senhor. Ele ouviu Deus falando com ele, viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote e Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com o quê? Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás, sai e faze-o assim. Parece que teve uma grande assembleia, né? Ali dos espíritos do diabo, né? Lutando para ver quem enganaria Acabe, quem enganaria o povo de Deus. E foram até Deus e disseram, olha, eu vou enganar. E Deus está ali autorizando então para que fosse um espírito mentiroso pela boca daqueles falsos profetas.
homens que se identificavam como homens de Deus, como servos de Deus, mas que falavam aquilo que agradava aos ouvidos de Acabe. Queridos, nós precisamos ter cuidado quando essas vozes só afagam, o nosso coração muitas vezes, quando os elogios começam a subir ao nosso coração e à nossa mente, e nós não percebemos, verdade em tudo isso. Muitas vezes nós somos contrariados, mas isso vem de Deus. Então, há um limite muito estreito entre ouvir a voz de Deus e ouvir o nosso coração, em fazer a vontade de Deus e fazer aquilo que está no nosso coração. Queridos, nós vemos aqui Deus revelando como que o diabo procura enganar o seu povo, como que o diabo procura semear e desviar o seu povo dos propósitos de Deus. Eles foram contra a Síria na guerra, e o resultado não poderia ser outro. Acabe diz que se disfarçou, de um soldado, mas lá no meio da guerra, um adversário entesou o seu arco, como diz no versículo 33, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Eu creio que não há acaso, não houve um acaso na vida de Acabe, mas a sua estratégia, o seu pensamento, a sua desobediência abriram brecha, não só na sua vida espiritual, para que Deus permitisse que o diabo, para que espíritos mentirosos conduzissem a sua vida, como aqui também na sua armadura haviam brechas para que o inimigo pudesse alcançar e tirar a sua vida. Queridos, nós precisamos dizer não. Muitas vezes precisamos ouvir o não de Deus. Precisamos ouvir pessoas que nos cercam, aonde Deus pode estar usando para nos direcionar, para nos impedir muitas vezes de darmos um passo errado. Muitas vezes nós precisamos ser contrariados para sermos corrigidos, por mais difícil que possa ser. Precisamos abrir os nossos ouvidos. A Bíblia diz que amigo mesmo é como ferro com ferro. Amigo que é amigo, ele vai dizer a verdade, ele vai falar na hora certa, na hora oportuna, porque ele se preocupa com você, ele se preocupa com o teu bem-estar, ele se preocupa. Então, é necessário ouvirmos, mesmo quando nós não gostamos daquilo que nós ouvimos. Junto com esse texto, me lembrei de um outro texto que meditamos hoje pela manhã, aonde nós podemos ver claramente essa situação na vida do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro. Em Gálatas capítulo 2, versículo 11 a 21, Paulo vai dizer que repreendeu Pedro face a face, dois gigantes. O apóstolo Paulo botou o dedo no nariz de Pedro e disse: Pedro, você está errado, Pedro. Até agora há pouco, você que é judeu, estava vivendo como um gentio no meio de gentios, evangelizando gentios, pregando para gentios, e de repente aparece alguns da circuncisão, judeus aqui, você agora quer ser judeu, e quer que os gentios passem a viver como o ensinamento dos judeus. Paulo vai dizer: Pedro, você está errado, você está anulando a graça da salvação em Cristo Jesus. A lei, ela mostra o pecado, mas ela não salva, Pedro. Não adianta você querer voltar a lei para a salvação. Pedro queria voltar à circuncisão pela pressão, pela influência daqueles que estavam ali. Pedro talvez não queria mais comer carne de porco, porque agora, sendo que Deus havia falado com ele em Atos sobre tudo que era impuro naquele sonho. E Deus disse: olha, Pedro, nada é impuro do que Deus fez, ora, abençoe e come. E ele não queria falar de Jesus para outros povos, mas Deus mostrou que Cornélio precisava ouvir o evangelho da salvação. E Pedro entendeu que a graça, realmente a graça é que salva.
A salvação é só por meio de Cristo. Não é através da legalidade da lei. Paulo diz, olha, Pedro, volta para o Evangelho. Volta para o Evangelho, porque a salvação é somente em Jesus. Eu creio que Josafá, ele tentou trazer Acabe de volta à vontade de Deus, mas ao invés dele vir e trazer o rei Acabe, ele acabou indo junto. Esse é o grande perigo, queridos, quando nós cedemos e não ouvimos a palavra de Deus e ouvimos palavras de homens, quando nós cedemos às pressões do dia a dia da nossa vida, quaisquer que sejam, e deixamos o Evangelho nas nossas vidas. Talvez essa palavra possa ser um tanto dura aos nossos corações, mas eu quero desafiar você, irmão, diante de tantas coisas que estamos ouvindo, vendo, que você possa realmente buscar ouvir a voz de Deus. Consulta primeiro a Deus no seu coração. Consulta primeiro a palavra de Deus para a tua vida. Não deixe que outros falem por você com Deus. Não deixe que outros vão à presença de Deus ouvir aquilo que Deus tem para você. Vá você. Tenha convicção, tenha certeza que você está no caminho certo. Mas também esteja aberto para ouvir pessoas que Deus coloca na sua vida. Por mais que você não goste, por mais que você não queira, mas pergunte se essa é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Queridos, nós vamos estar orando agora, fechando esse momento da palavra, mas eu quero desafiar hoje, você que está conosco, você que está conectado ainda, você pode escrever no Facebook pedido de oração, para que os irmãos também possam estar ouvindo, participando e orando por você, do teu pedido, e nós também estamos lembrando de orar em outros momentos. É só você tem que entender que tem um delay que a gente fala de uns 40 segundos, então se você escrever vai demorar um pouquinho, então você teria que escrever meio logo, né? E depois a gente vai estar orando e realmente buscando a direção de Deus, né, para as nossas vidas, e que nada venha nos tirar desse objetivo, nada venha nos separar desse foco de Deus, e que a gente possa estar, né, seguros na vontade de Deus. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Pai, porque a tua palavra, Pai, ela nos desafia. Ela não apenas, Senhor Deus, concorda com aquilo que nós pensamos, mas ela revela, Senhor Deus, até os nossos pensamentos, as nossas intenções. Ela traz esse discernimento, Pai, para as nossas vidas, Senhor Deus. Que a sua palavra, Pai, possa ser viva e eficaz ao nosso coração, e que nada venha nos desviar, Senhor Deus, dos teus propósitos, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, estar firmados realmente na tua palavra, Senhor Deus. Pai, que a tua misericórdia, que a tua graça possa estar nos alcançando, Pai. É o que nós te suplicamos nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos,